Papai do céu, muito obrigado pela noite de hoje, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de cultuar, de saber, Senhor, desta equipe que se propôs a levar o Teu Evangelho às pessoas. Isso tudo nos alegra e nos põe na posição, Senhor, de servos, mas queremos ser servos gratos, dizendo: Senhor, eis aqui a Tua igreja, agradecida pelas oportunidades de aprender, de ir, de fazer o trabalho, de estar aqui se alimentando. Então, Espírito Santo, agora pedimos que fale conosco. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu não tenho nada para apresentar, para passar, se não vier de Ti. Espírito Santo, fala ao meu coração, ao coração do povo, e que possamos ser terra fértil, ao ponto que essa palavra venha para gerar mudanças perpétuas para a glória de Deus, e em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Hoje você viu um irmão, uma barba bem feita ali em cima, tocando teclado. Talvez você não tenha conhecimento, mas trata-se do nosso querido pastor Léo, né? Que falou: hoje eu vou dar uma força. Ele tem a igreja dele, é pastor titular ali no Jardim Tremembé. E até está o carro dele do outro lado da rua com a caixa de som com a propaganda da igreja do Jardim Tremembé. Mas é servo de Deus, faz parte do corpo de Cristo e é muito bem-vindo em nosso meio. Ainda veio para somar, né, para estar dando uma força. Ele veio para tocar contrabaixo, mas o cubo do contrabaixo deu um problema. Mas servo de Deus bem preparado é assim: não tem contrabaixo, dá o teclado aí, vamos somar ao acordeon, né, e a equipe. E foi bênção, pastor Léo. Deus abençoe, muito obrigado. O senhor quer falar alguma coisa? Está à vontade, está à vontade? Amém. O senhor sabe que é de casa, né? Tem essa liberdade e tem a nossa gratidão. Muito obrigado, pastor. Deus lhe abençoe. Mando um abraço para a pastora no nome da igreja, né? Que ela receba as bênçãos do Senhor também, pelo que tu tens plantado, né? Apoiando, mas que o casal é abençoado. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus hoje. E eu me lembrei, dentro da palavra de Deus, de um cantor do mundo, ou diríamos bem mundano, que nunca foi favorável às coisas de Deus, e ele cantava uma música que dizia assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. O que a gente está falando, né? Raul Seixas cantou: cada um tem direito à sua escolha, à sua religião, a quem quer servir ou deixar de servir, e cada um deixa claro quem é o seu Senhor. Nós servimos a um Deus verdadeiro. Amém. Mas a palavra que Deus me deu hoje me lembrou muito essa palavra de metamorfose, e eu queria começar, antes da leitura, falando a respeito do homem e da mulher que estavam no Jardim do Éden, no lugar perfeito de Deus. Lá onde o Senhor coloca o homem e a mulher, não existia espinhos, não existia dores, não existia vergonha, não estavam intimidados por nada, envergonhados. Passam então a se envergonhar, a perceberem que estavam nus, de forma a sentirem vergonha, a partir do momento que o pecado toma conta da vida deles. Porém, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, a palavra de Deus narra o que acontece na criação, quando fala a respeito do princípio da criação dos céus e da terra, que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, quando o Senhor começa a descrever tudo aquilo que Ele fez, entre luz, separação das águas, a criação, e aí, não espero que você acompanhe, mas só para você saber, estamos em Gênesis capítulo 1, e eu quero pular alguns versículos só para você compreender. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa.
fez separação entre luz e trevas, e aí Deus vem falando sobre as coisas, chamou o firmamento manhã, e esse foi o segundo dia, e nós estamos passando lá no versículo 10, diz, chamou Deus a parte seca de terra, e o ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Lá em cima o Senhor está dizendo já no começo da criação, quando Deus faz a luz, que viu que era boa. Pois Deus olha a separação entre terra seca e mares, né? Terra seca e as águas, e Deus fala assim, e Deus viu que isso era bom. Mais para frente a terra produz relva, ervas, dá sementes, cada um de acordo com a sua espécie, e daí o Senhor fala assim, viu Deus que isso era bom. E Deus vem criando todas as coisas, aí fala que Deus coloca os firmamentos, luminares, perdão, para governar o dia, outro para fazer separação entre luz e trevas. Aí novamente no versículo 18, e viu Deus que era bom. Vai descendo mais um pouquinho, assim Deus cria as grandes criaturas do mar, como seres viventes, conforme a sua espécie, as aves que voam, e viu Deus que isso era bom. Então quando Deus vai criando e analisando a sua criação, Deus chega à conclusão que tudo que ele tinha feito era bom. Ainda mais no versículo 25, Deus faz animais selvagens conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, e daí no versículo 25, e viu Deus que isso era bom. Então Deus disse, tinha feito um monte de coisas boas, e ele diz assim no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E versículo 27 diz assim, Deus criou o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ou seja, homem e mulher, macho e fêmea. E o versículo 28, quando se trata de ser humano, Deus não simplesmente fala e viu que isso era bom, mas diz assim, Deus os abençoou. Até então o Senhor vem vindo falando da criação dele, e Deus viu que era bom, 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 mas de repente quando chega na sua criação, na criação do homem e da mulher, macho e fêmea, conforme Deus os criou, Deus fala assim, e Deus os abençoou. Você é abençoado desde a criação do homem e da mulher, quando dizemos homem, o ser humano. Deus olhou e disse assim, olha, fazer separação entre terra seca e mares é bom. Colocar luminares, sol para definir o dia, lua para definir a noite, é bom. Criar os animais conforme as suas espécies, os grandes animais dos mares, os répteis, é bom. Mas quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, Ele não fala mais assim, e vi que era bom, Ele abençoou. Amém. Você está aqui na posição de abençoado. Amém. E eu dizia no começo ainda que cada um tem direito de escolher a quem quer servir. E algumas pessoas escolhem coisas que estão fora do papel de servo, fora do papel de adorador, enquanto outros escolhem servir a Deus, independente de qualquer coisa. Servir a Deus no meio da fornalha, como foi Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vai se curvar, não vou me curvar. Vai ajoelhar, não vou ajoelhar. Vai adorar outro Deus, não vou adorar. Vai para a fornalha, pode ir, porém eu escolho servir a Deus. E naquele momento o Senhor viu que era bom e que aqueles homens eram homens que já tinham sido abençoados e que escolheram estar na presença de Deus. E a Bíblia diz que nem um fio da cabeça dele se queimou, nenhuma parte da sua roupa ficou com cheiro de fumaça. Entraram em 3, quando olharam lá para dentro viram 4, porque o anjo do Senhor lá estava, porque lá no princípio da criação Deus não tinha dito que eles eram bons, mas Deus tinha dito, e Deus lhes abençoou. Mas cada um tem direito de escolher. O livre-arbítrio é exatamente isso. Podendo escolher o mal, você decide. Quer escolher o mal? Você pode. Quer escolher o bem? Você pode. Mas saiba que de todas as coisas que você fizer, daremos contas a Deus.
e haverá o momento do julgamento. Mas, quando falamos a respeito de ser bom tudo aquilo que tinha sido criado, nos leva a seguinte reflexão: o jardim do Éden era perfeito, não havia espinhos, dores, não havia momentos de sofrimento, não havia pessoas envergonhadas, decepções, era algo que estava na mais profundo encaixe, alegria, tudo de bom e do melhor. Na virada do dia, o Senhor, no cair da tarde, na virada da tarde para a noite, o Senhor passeando pelo jardim, Deus conversava com o homem e com a mulher, havia um acesso diferente, porque não existia ali a presença no homem, nem na mulher, do pecado. E eu falei a respeito de metamorfose, porque quando nós vamos ler o significado, quando nós vamos estudar o significado dessa palavra, fala que metamorfose é uma mudança completa de forma, natureza ou estrutura, uma transformação ou uma transmutação. Metamorfose é também mudar de forma relativamente rápida, biologicamente falando, de forma relativamente rápida, intensa, a forma, a estrutura, os hábitos que ocorrem durante o ciclo de vida. Algo muito comum para nós, e um exemplo muito comum para nós, falando em metamorfose, é a transformação da lagarta em borboleta. Um bichinho que a princípio, quais são homens e mulheres aqui que não gostam de lagarta? A maioria das pessoas não gosta. Coloca uma lagarta perto de uma mulher, ou às vezes alguns homens, está rindo muito, hein? Coloca uma lagarta perto, logo você vai ver que ela tem asco, tem nojo, tem pavor. Eu fui numa situação de trabalho, caiu uma lagarta em cima de uma mulher que estava ali, caiu da árvore. Aquilo foi um escândalo terrível, porque a lagarta não é algo que as pessoas costumeiramente acham bonitinho, atraente. Mas a lagarta mesmo, que está dentro do casulo, aquele tipo de lagarta ali, ela vai se alimentando e depois ela sai para fora do casulo e as suas asas vão forçando, e aquilo que era uma terrível lagarta se transforma em uma linda borboleta. Mas ela queima, tem uma das que ela queima muito. Que são as taturanas, né? Agora, a borboleta, costumeiramente, ao contrário da lagarta, ela é admirada. A borboleta, ela causa um espanto positivo nas crianças. Quando vê uma borboleta, a criança nem quer mostrar para a mãe, quer pegar a borboleta. A mulher olha toda encantada, uma borboleta pousa numa flor, rapidamente já tem alguém com o celular ali batendo a foto, porque aquela criação de Deus, chamada borboleta, é algo muito atrativo, é bonito, colorido, tem os tipos mais diversos, as cores mais variadas, borboletas metálicas, né, azul metálico, cor que antigamente nem existia ainda para se pintar, já existia pintado nas asas das borboletas, pintadas por Deus, todas comendo, se alimentando do mesmo tipo de coisa, e surgem com asas de cores absurdamente diferentes e encantadoras. A lagarta então passa pela metamorfose e se transforma completamente. Ela muda a forma, porque ela não é mais só uma lagarta. Ela muda a sua estrutura, porque antes ela não tinha asas, passa a ter asas. E ela muda os seus hábitos, porque o hábito dela era estar dentro do casulo, encolhida. Então o hábito dela passa a ser voar, pousar nas flores, ajudar na polinização, passa então a encantar as pessoas, e é um processo que ocorre chamado metamorfose, que é positivo. É positivo, é bonito, é agradável, serve até para você olhar e glorificar a Deus por sua criação. Mas a metamorfose, ela acontece de dois lados.
E eu quero falar a respeito da metamorfose dos salvos e a metamorfose diabólica. Quando o cantor dizia assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, estava dizendo a respeito de ter mudanças constantes no seu ciclo de vida. E nós vemos que as mudanças deste cantor não são mudanças que condizem com a palavra de Deus. São mudanças que, segundo a palavra de Deus, não levam aos céus, não enaltecem a Deus, mas tem ali uma questão de escolha. E outras pessoas preferiram, sendo ainda uma lagarta, estando no pecado, estando afundado nos atos errados, conseguiram compreender aquilo que nós aprendemos ser a graça. E passaram então a viver uma vida com Cristo, entregaram a sua vida a Cristo, tiveram a sua vida transformada e mudaram então a sua forma, a sua estrutura e os seus hábitos durante o ciclo da vida. Essa é a metamorfose dos salvos. Eles podiam ter permanecido naquela forma assustadora da lagarta, poderiam ter permanecido naquela forma de pecador, poderiam ser algo que criasse asco nas outras pessoas, mas elas decidiram ser um agente da salvação. Alguém que se propõe, como parte da igreja fez nesses dias, a vestir uma camisa dizendo assim: posso orar por você? Isso é desejar que outras pessoas passem por mudança de forma, de estrutura e de hábitos. Porque as pessoas que estavam entristecidas e viviam a forma da sua vida era uma forma triste. Uma forma triste de se viver, uma forma decepcionada, uma forma amarga. Então conhecem a Jesus Cristo e têm essa forma transformada. A estrutura da vida era a estrutura de um derrotado, de alguém que caminhava para o inferno. A estrutura da vida era uma estrutura sem base emocional nenhuma, porque tudo abalava, sem alegria, sem estar nem ligado a nada que lhe desse esperança. Mas o Senhor vem e transforma a forma de se viver, Ele transforma a estrutura dessa pessoa e muda os seus hábitos diários. Ela levanta não mais preocupada com a morte, mas ela começa a se preocupar com a vida eterna. O hábito de reclamar, de fofocar, o hábito de ser decepcionado, porque esse é o hábito, tudo é negativo, tudo é pessimismo. Esse hábito é transformado em louvor, em adoração, em crença. Ele sabe que ele levanta e pode enfrentar um dia de lutas, mas que Jesus Cristo está com ele todos os dias. O hábito dele então passa a ser o hábito de um adorador. Aquilo que ele orava, que é aquilo que ele reclamava quando via, se é chuva, se é sol, reclama porque está sol, reclama porque está frio, reclama porque é chuva, reclama porque não tem chuva. Então ele passa a levantar e o hábito dele diz assim: em tudo dai graça. Eu aprendi que se está chovendo, o Senhor está suprindo os reservatórios da cidade. Eu aprendi que se o tempo está seco, eu vou glorificar porque o sol foi Deus quem pôs. Eu aprendi que se eu estou na luta, eu vou entregar essa luta ao Senhor, porque Ele guerreia as nossas guerras. Ele tem o hábito dele transformado. Mas lá no Jardim do Éden, Deus tinha feito e visto e comprovado e dito que tudo era bom. Quando se dá ouvido ao inimigo, as coisas caminham para trás. Quando se dá ouvido ao inimigo, a transformação, a mudança de estrutura, a forma da vida, então passa a ser uma forma de pessoa entristecida. Porque a metamorfose ela pode acontecer para os dois lados. Algumas são positivas, outras não. O caso que a gente cita da borboleta é maravilhoso. Mas imagina se essa borboleta, ao invés de ganhar asas, ela perdesse as asas, perdesse o seu direito a voo e voltasse a morar num casulo e ser simplesmente uma lagarta. Isso seria muito triste. E eu dizer assim, começou muito bem, mas terminou muito mal. O homem que tem direito a escolher as coisas de Deus e volta atrás, ele termina muito mal. Ele perde direito ao brilho das suas asas.
ele perde direito aos voos que ele tinha, ele perde direito aos elogios e às boas vistas que faziam para ele. Mas não estamos comparando o homem a uma borboleta para dizer que é assim que funciona, mas estou dizendo que vai muito além disso, porque quando Cristo nos tira do lamaçal do pecado, Ele tira aquele ser que não dá para ser reconhecido, porque ele está coberto da sujeira do mundo, da tristeza do mundo, das decepções, dos vícios, das amarguras. Ele é uma crosta de sujeira, e o Senhor vem, lapida, limpa, lava, purifica, faz de novo, coloca o homem lá no fundo do poço, nas alturas, para ser reconhecido como alguém que foi transformado, lavado e purificado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E Ezequiel, aliás, antes de falar de Ezequiel, quando no livro de Gênesis nós fomos lendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, abençoou o homem. De repente está lá o homem, a mulher, e Deus fala assim que de determinado fruto do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer. E a palavra de Deus fala assim: ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comer desse fruto os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí eu pergunto: qual a necessidade que o ser humano tinha, estando no lugar perfeito, de desejar conhecer o mal? Qual a necessidade? Existia uma necessidade? Porque era um lugar perfeito, não tinha espinhos, a mulher não dava à luz com dor, tinha tudo para comer, para viver, para sobreviver e viver bem, tinha tudo que era necessário, tinha contato com Deus. E o inimigo vem e oferece a oportunidade de conhecer o mal. E aí, tanto ela como ele aceitam a oportunidade de conhecer o mal. Sabe o que é isso? A metamorfose que foi escolhida por eles, naquele momento, foi a metamorfose diabólica. Se eles tinham a oportunidade de ser borboleta, passaram então a ser lagarta, porque Deus já tinha dado asas para eles, não asas verdadeiras, eu digo assim, Deus já tinha dado todas as oportunidades que eles precisavam: viver bem, contato com o Criador, alimentação. Os animais selvagens estavam lá, eles estavam dando nome para os animais domésticos estavam à disposição, eles conheciam toda a criação, conheciam o Criador. É diferente dos dias de hoje. As igrejas estão aí, muitas, pregando o evangelho verdadeiro. Ainda que existem as igrejas falsas, as igrejas com falsos pastores, profetas e assim aí vai, mas existem muitos lugares pregando o evangelho genuíno, extraído da palavra de Deus, muitas oportunidades das pessoas serem transformadas, de largarem o pecado, largarem o mundo, largarem os vícios, de terem uma vida modificada positivamente, de conhecerem a metamorfose dos salvos, e escolhem então viver a metamorfose diabólica, como naquele momento Eva e Adão escolheram. E o que aconteceu? Então Deus os coloca para fora do jardim do Éden, determina que com dores ela ia dar à luz, as mulheres dariam à luz, que a terra ia produzir abrolhos, espinhos, que para poder comer ia ter que ser do suor do rosto. A coisa mudou, porque quando o pecado entra, tudo volta atrás, ou se desfaz ou se perde, mas nada é positivo. A metamorfose diabólica só faz com que as coisas fiquem horrorosas em relação ao que é, porque Jesus Cristo fala a respeito de salvação, a Bíblia fala a respeito de salvação, assim como também diz que o diabo veio com 3 funções, e quais são elas? Matar. Portanto, matar, roubar, destruir, nada disso faz parte de uma mudança de estrutura boa.
de uma forma de se viver boa. Nada disso é uma metamorfose positiva, é diabólico. Quando o diabo entra nos planos de Deus, ele não entra porque Deus é fraco, mas porque o homem permite. O plano de Deus era que a mulher recusasse a comer do fruto daquela árvore, que o homem recusasse comer do fruto daquela árvore, mas eles escolheram a oferta de conhecer o mal. Isso continua. A árvore não está aqui, mas o Senhor diz assim: hoje te proponho a bênção ou a escolha, pois a bênção para que vivas. A árvore não está, mas existe a atitude. Qual a escolha que você fará? Lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, eu vou ler para você. Você pode até ficar escutando para acompanhar melhor. Ezequiel capítulo 28. O sacerdote Ezequiel, ele recebe uma palavra de Deus, uma profecia para o rei da cidade de Tiro, porque esse rei ele teve uma mudança de forma, de estrutura e de hábito, ou seja, a metamorfose dele foi a metamorfose diabólica, a mudança dele foi uma mudança diabólica. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, que era o rei, ou seja, um rei jovem: assim diz o Senhor Deus, no orgulho do teu coração tu dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, contudo és homem, e não Deus, embora considere o teu coração como se fora o coração de Deus. És mais sábio que Daniel. Olha, era a palavra que veio ao profeta Ezequiel para ele dar ao rei. E ele pergunta: é mais sábio que Daniel? Não há mais segredos algum que tu possa esconder de ti? Ou seja, tu és sábio, sabe todas as coisas. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcanças o teu poder e adquiristes ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder, por causa do teu poder elevas-te o teu coração. E vem uma descrição dizendo que aquele homem estava soberbo, achando que ele era o bambambam, que ele era o tal, ele se sentia então um Deus. Ele era o rei, ele mandava e desmandava, ele determinava a morte, ele dizia: deixe viver. Mas Deus faz um questionamento: você já sabe todas as coisas, não tem mais nada para acrescentar? Não tem nada que dá para esconder de você? Mas por conta das riquezas que ele adquire, ele começa a se sentir o tal. Portanto, assim diz o Senhor: visto que consideras o teu coração como se for o coração de Deus, eu trarei sobre ti estrangeiros e os mais formidáveis dentre as nações, o qual desembainharão suas espadas contra a sua formosura e a tua sabedoria, e mancharão o seu esplendor. Daí Deus vem dizendo a respeito das coisas que iam acontecer com aquele homem soberbo. Mas por que eu estou citando esse trecho? Porque em seguida nós vemos um paralelo que age da mesma forma que ele, e começamos a entender porque a Bíblia em seguida descreve como é Satanás. E quando a Bíblia descreve Satanás, nós vemos que quem serve a Satanás serve da mesma forma, porque os males entraram nas entranhas desse rei de Tiro, era realmente o reflexo da mesma coisa que acontece com Satanás enquanto estava no céu, enquanto era anjo de luz, enquanto tinha a oportunidade de estar ali para servir a Deus, e ele se ensoberbece. Em Ezequiel capítulo 28 ainda, a partir do versículo 12, fala que você vai entender como a descrição de Satanás: filho do homem, levanta-te, uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor. E essa descrição é a mesma descrição que é usada para Satanás: tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Assim era Satanás antes da queda, enquanto anjo de luz. Estava no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, o sardio,
o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus enganastes e ornamentos eram feitos de ouro, os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus e andava entre pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Olha que coisa. A descrição é uma descrição maravilhosa. Eras uma borboleta da espécie maravilhosa, brilhante, chamativa. Mas escolheu então mudar tudo isso quando encontrou em ti iniquidade. Foi isso que aconteceu com o anjo de luz, que então estava à disposição do louvor de Deus, estava lá pronto para servir, mas ele começa então a se sentir mais que Deus, superior a Deus, e aquilo que ele tinha, as pedras afogueadas, o seu caminhar chique sobre pedras chiques, tudo isso foi subindo à sua cabeça, de forma que ele decide que ele quer ser, ou que ele poderia ser maior que Deus. E a palavra de Deus diz que ele convence 1/3 dos anjos a segui-lo, que são então os chamados demônios. E esse anjo de luz passa a ser o que nós conhecemos como Satanás. E ele é arremessado dos céus como castigo. E a figura dele se transforma numa figura horrorosa. Mas fala que isso começou no dia em que se achou iniquidade no coração dele. Na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência, pecaste. E aí vem fazendo um paralelo entre o rei e Satanás. Mas aqui fala que, e te farei perecer ao querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-te o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, e aí vai. O resplendor dele, a beleza dele, corrompeu o coração dele. Ele passa então daquela maravilhosa criação de Deus para algo terrível que conhecemos por Satanás. Passa a ser seguido então por 1/3 dos anjos, que passam a ser conhecidos pelos cristãos como demônios, são os anjos caídos. E essa situação se complica tanto que quem vem depois dele tem o mesmo reflexo que ele. Quem aceita a palavra dele começa a viver os mesmos erros que ele. A pessoa se sente o tal, se sente o mais poderoso. Esse rei estava vivendo isso. O rei de Tiro sentia que ele era o cara, que ele era o bambambam, que ele mandava e desmandava, porque a Bíblia diz que até no coração dele, ele já se sentia Deus. Olha, exatamente um coração diabólico, porque Satanás queria ser Deus, e se transformou em Deus, com letra minúscula, não reconhecido como Deus único e verdadeiro, mas Deus daqueles que propositadamente o seguem, o adoram, o servem. E as pessoas que não o seguiram, que não estiveram dispostos a ir com ele, passam então a ser perseguidos pelo plano de matar, roubar e destruir que ele tem, juntamente com 1/3 dos anjos do seu exército. E as pessoas não conseguem muitas vezes enxergar que ele está tentando levar com ele o maior número de pessoas possíveis, porque a palavra de Deus diz que ele já está condenado, mas ele não quer ser condenado sozinho. Ele quer que a população, que o mundo entre numa metamorfose de transformação, ou como diz Raul Seixas, na metamorfose ambulante, quer que a pessoa continue em constante mudança, mudança para o erro, mudança para o maligno, mudança para a perdição, mudança que os levará para o inferno, ao ponto que nós vemos lá atrás que criou Deus, macho e fêmea os criou. Hoje já tem macho, fêmea, fêmea, macho, macho, fêmea. Já tem pessoas que querem decidir pela forma que eles desejam ter. Deus os criou com nariz, com orelha, criou perfeita imagem e semelhança de Deus. Existe uma cultura hoje de amputação, proibida no Brasil, mas acontece. As pessoas tiram as orelhas, tiram o nariz, costuram no lugar e se tornam uma pessoa horrorosa, porque elas decidem
que isso é uma forma de mostrar para a sociedade que ela manda nela mesmo. O que é isso? A metamorfose diabólica imperando nos corações, dizendo para o homem: você tem direito de ser mulher, dizendo para a mulher: você tem direito de ser homem, dizendo tudo que é contrário à criação de Deus. Ainda é uma escolha de cada um, mas se vai viver como borboleta ou como lagarta, é uma decisão de qual metamorfose você vai passar, porque certamente pela metamorfose diabólica ou pela metamorfose das coisas de Deus, pela metamorfose que transforma, pela metamorfose dos salvos, certamente por uma dessas você vai ter que passar, vai ter que escolher teu lado, porque não existe em cima do muro. Aquela história que eu já contei aqui, pessoa em cima do muro, e do outro lado todos os crentes falando: desce daí, pula para o lado de cá, e Satanás do outro lado do muro só observando. Observa, e os crentes gritando: vem, pula para cá, vem, e Satanás calmamente observando. E alguém de fora vendo tudo isso fala para Satanás assim: escuta, por que os crentes estão desesperados mandando ele pular para o lado de cá, e você não faz o teu papel, não começa a pedir para ele pular para o seu lado? Aí a resposta de Satanás é a seguinte: porque quem está em cima do muro já me pertence. Nós temos um lado a escolher. Um vai te levar pela metamorfose, pela transformação de forma, estrutura e hábito, que é o que Deus deseja, a metamorfose dos salvos. O outro vai te levar ao plano final de Satanás, que matando, roubando e destruindo, ainda vai levar a tua alma eternamente para o lago de fogo e enxofre que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então Satanás vai lá no que era perfeito, no jardim do Éden. Às vezes a pessoa acha que Satanás e os demônios não entram na igreja, não entram nas casas, não entram nas pessoas. Satanás foi lá na criação de Deus, onde tudo era perfeito, e convenceu a mulher e o homem ao erro. O sacerdote Ezequiel mostra que o homem, agindo cheio das coisas de Satanás, se transforma em alguém completamente igual a Satanás. Quem dá ouvidos a Satanás fica igual a ele, vive as desgraças dele. Qual o rei de Tiro escolheu? A metamorfose diabólica. Qual a transformação, a metamorfose você tem escolhido? A diabólica ou a dos salvos? A que vai mudar a tua estrutura para melhor? Toda a palavra deve gerar uma mudança. Isso é metamorfose, é mudança durante o ciclo de vida, diz. E essa mudança, ela tem que te levar à melhor escolha. Sabe por quê? Porque uma vez, disse a palavra de Deus, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o Senhor, na sua bendita misericórdia, daí a gente vê lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Esta é a oportunidade que Deus dá de escolhermos a coisa certa, de sermos chamados filhos de Deus, de não sermos uma lagarta repugnante por aí, mas ser aquilo que Deus nos criou para ser, o homem e a mulher para o louvor da glória de Deus. Satanás tentou operar uma metamorfose diabólica sobre a vida de Jesus. Em Mateus capítulo 4, mostra claramente que Jesus está lá passando por um grande momento de jejum. E diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E antes de continuar, presta atenção. Pessoas achando que Satanás não entra na igreja, não entra nos lares, homens e mulheres se achando mais forte que o diabo, que a tentação, que os demônios. A notícia é:
se formos fortes por alguma coisa, é somente através do nome de Jesus, e a Ele toda a honra, toda a glória para sempre, eternamente, amém. Porque se você for livre de qualquer coisa, não é porque você está dizendo, diabo está debaixo dos meus pés, porque o teu pé não tem força para sustentar esses demônios debaixo dos seus pés. Os seus pés só têm força quando você caminha na verdade do Senhor, quando você vai contra o inimigo, como Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você só tem força quando você está fortalecido no jejum, na oração, na posição de servo, na santificação, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aí sim você é forte através de Cristo Jesus que habita em você. E Jesus olha então para aquele diabo miserento, ou como dizia o pastor amigo meu, para o Zé do Garfo, e ele fala assim, o tentador, e a palavra diz assim, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Estava falando com o próprio Jesus, no momento em que Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites, e fica bem claro que são dias e noites para dizer assim, foram ali o tempo todo Jesus em jejum. No momento da maior santificação, o diabo vai até ele, e o crente achando que ele está livre de todas as tentações. Meu irmão, não se fortalece para você ver, não escolhe o lado certo para você ver, não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E a resposta de Jesus foi assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu quero chamar a atenção para esse trecho. A resposta de Jesus foi: está escrito. Ele se referia à palavra de Deus. Se você não lê, você não vai saber dizer o que está escrito. E quem não sabe fica à mercê de Satanás. Mas Jesus deixou bem claro: está escrito. E ele cita o que está escrito. Mas Satanás não desiste fácil. Você tem que entender que Satanás não desistiu da tua vida. O dia que você se entregou ao Senhor Jesus, Ele começou a elaborar um plano para que você voltasse para Ele, porque um dia todos pegaram destituídos, estavam da glória de Deus, então Ele fala: um dia foi meu, já foi meu, eu quero de volta, eu não vou pegar de volta, nem que eu tenha que roubar, nem que eu tenha que destruir, nem que eu tenha que matar, mas Jesus está lhe dando proteção, cobrindo com o sangue dele, os anjos do Senhor acampam ao seu redor do que o teme e os livra. Mas para tudo isso você tem que temer, você tem que estar ciente de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua vida, e viver esta verdade, não só declarar, mas quando precisar dizer: está escrito, quando precisar dizer: eu sou de Deus e Ele é meu, quando tiver necessidade, clamar ao Pai, sabendo que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, mas tem que viver vida santa. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Olha que ousadia! E o crente dizendo que tudo bem. Satanás levou. Diz assim: Jesus o acompanhou. Satanás fez o quê? Levou. No momento de intenso jejum, Satanás vai lá tentar ele, dizendo: transforma a pedra em pão. Porque o que ia acontecer? Você ia causar, ia fazer algo para aumentar a tua tentação. Você não está comendo, está de jejum, e vai transformar a pedra em quê? Em pão. Ele estava forçando Jesus, além de obedecer, ainda fazer para ele, fazer para si, preparar para si uma armadilha. Satanás faz isso. Ele te coloca em lugares onde as delícias são maiores do que você acha que pode suportar. Às vezes ele faz com que você mesmo gere as delícias que você não pode suportar, ou que não acha que não pode. Portanto, cuidado com as oportunidades que você dá para Satanás transformar algo na tua vida.
E Satanás então leva, por que eu fiz questão de dizer que ele levou, de mostrar que a Bíblia diz isso? Para que possamos entender que Satanás promove situações para que o crente caia. Ele fez isso com Jesus, ele tinha um plano de passar Jesus pela metamorfose diabólica, mas Jesus disse para ele: está escrito. E disse que se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha aí como Satanás é pilantra. Aí Satanás citou a palavra. Satanás diz assim: pois está escrito. Por diversas vezes nós vemos que o inimigo imita a voz de Deus, e se você não conhecer realmente o que está escrito, você cai, porque ele distorce a palavra. Ele estava distorcendo aqui. Ele diz: pois está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te guardarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Satanás citou a palavra de Deus. Tem igrejas diabólicas citando a palavra, em determinado momento elas deturpam e a igreja toda cai, porque não sabe dizer realmente o que está escrito, o contexto de como está escrito, a época e o porquê está escrito. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não tem discernimento. Mas Jesus estava num período de jejum, estava cheio, o Espírito dele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito dele estava cheio das coisas de Deus, mesmo o lado humano, carne que ele veio, estava cheio da vontade de Deus. E responde Jesus a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Eles sabiam o que responder. Aleluia! Jesus sabia o que responder e tinha autoridade para responder. Glória a Deus. Porque se você não estiver cheio do Espírito e preparado, você pode conhecer e não ter autoridade. E o diabo está tentando de todas as formas fazernos passar, fazer a igreja de Cristo passar pela metamorfose diabólica, pela transformação que te tira da santidade e te põe no pecado, te tira do caminho dos céus e te põe no caminho da perdição. Coloca na tua cabeça tristeza, decepções, burrices da vida, que fazem a pessoa ficar decepcionadíssima com Deus e com a igreja, por coisas que quando chegar o momento do julgamento não terão a menor importância no plano de salvação. Decepcionados com o irmão, com o pastor, com a igreja, com o cântico, com a roupa. E quando o Senhor indagar o que você fez pelo reino, como você vai explicar que enterramos, como vamos explicar que enterramos o talento, porque estávamos decepcionadinhos com algo. Não tem explicação. Não podemos deixar a metamorfose do inimigo vencer. E ainda acontece que Jesus, falando isso, levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos. Novamente o diabo leva Jesus num monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele não se contentou em tentar uma vez, em tentar a segunda, em tentar a terceira. E quando ele mostra todos os reinos, mas mostra também o seu esplendor. A oportunidade de encher o coração com algo agradável aos olhos. O diabo tentou pegar Jesus pelo estômago, porque era propício, ele estava de jejum. O diabo tenta pegar Jesus pela posição. Você vai dar ordem, seus anjos vão obedecer, ou seja, pelo poderio. O diabo tentou pegar Jesus agora pela oportunidade de um status chamado esplendor. E mostrou-lhe então todos os reinos e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quase ele disse: vende tua alma para mim, Jesus, e eu vou te vender isso aqui que não é meu. Sabe 171? Ladrão que vende terreno e a pessoa compra o terreno, e quando chega lá o terreno está debaixo da água, porque é no meio do mar, não existe. Isso que Satanás queria fazer, entregar a Deus tudo o que o próprio pai dele tinha criado. Estava querendo. 171 é a cara do diabo, enganar.
matar, roubar e destruir, passa por um processo de enganação, de decepção, de tristeza, de desilusão, passa pelo processo do fofoqueiro e do que ouve, passa pelo processo do que prevarica, ou seja, deixa de fazer aquilo que tinha que fazer, passa por diversos processos, e às vezes em algum desses a pessoa se encaixa. O diabo tenta um por um para ver se colocava o Senhor Jesus numa transformação. Então lhes disse Jesus: retira-te, Satanás, e novamente, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e vieram os anjos e os serviram. Quando você faz a vontade de Deus, você tem autoridade. Quando você põe a sua autoridade para valer no nome de Jesus e fala a palavra de Deus, quando você reproduz aquilo que Deus lhe ensinou e encheu o coração, o diabo sai e vem o momento da vitória, porque diz: então o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Ele passou a comer comida celestial, porque ele sabia a palavra e o poder que tinha na palavra. Igreja, aprenda, receba, mude-se através do poder que há na palavra, porque aí quem vai te servir são os anjos. Glória a Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Quando você não conhece a palavra, você não pode dizer está escrito, porque você vai dizer está escrito, e quando ele falar o quê? E se você não souber dizer, falar, mostrar o que está escrito, você está enrolado, porque diz que aquele povo perece, que o povo perece, porque lhes falta conhecimento. Mas olha que coisa assustadora, quando falta conhecimento para você, a sua família perece, porque o versículo de Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. A palavra de Deus diz que nós somos nação santa, sacerdote, povo escolhido por Deus, sacerdócio real. Nação santa, povo escolhido por Deus, sacerdócio real. Não é isso que diz a palavra? Mas aqui diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E uma vez, diz a palavra, de vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito como meus sacerdotes, vistos que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que coisa complicada. Ser rejeitado, e Deus fala: se esquecer da minha lei, eu também me esqueço dos seus filhos. Quer dizer, nem vocês e nem quem vem depois de vocês será abençoado. É isso. É a palavra de Deus. Ou aprendemos e somos transformados, ou caímos na cilada do inimigo e vamos para o inferno e a família ainda vai junto. Por quê? A transformação tem que ser a de Deus. Voltar a ser lagarta, metamorfose diabólica. Sabe? Alguém anda com Deus, ouve Deus, vive a vontade de Deus, era discípulo de Jesus Cristo, chamava-se Judas Iscariotes, e diz assim que em Lucas 22, de 1 a 5, mostra que ele escolheu a metamorfose diabólica. Lucas capítulo 22, Lucas 22. Aí as pessoas acham que, não, Deus está lá, está tudo bem, mas ele andava com Jesus. Estava perto a festa dos pães, Lucas 22, estava perto as festas dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e o principal dos sacerdotes e os mestres da lei andavam procurando um jeito para matar Jesus secretamente, pois temiam o povo. Agora olha o versículo 3. Então Satanás fez o quê? Entrou em Judas. Não foi um demônio, foi o próprio príncipe dos demônios, Satanás. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, já dominado por Satanás, para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Olha, Judas teve a oportunidade de ser borboleta, mas escolheu ser lagarta.
a mesma oportunidade que os outros 11 discípulos tiveram. Mas ele preferiu ser a metamorfose ambulante e transformando para pior. Escolheu trair Jesus. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 5 diz assim: então Judas jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Quando deixamos a vontade de Deus para fazer a vontade de Satanás, corremos o risco de morrermos sem salvação. Porque Judas fala que Judas se arrependeu naquele momento, mas aquilo foi um peso de consciência. Ele não cumpriu o papel do arrependido. Quando a pessoa fala, ele se arrependeu, então ele foi para o céu. Não, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê e foi batizado será salvo, mas fala a respeito de perdão, aquele que tem que confessar, se arrepender, confessar os pecados. No período dele ele ainda tinha um processo, ele tinha que se arrepender, tinha que ir lá oferecer um sacrifício, ainda estava na época da lei, ele não passou por nada disso. O que passou na cabeça dele foi uma profunda tristeza por ter sido possuído pelo Satanás e ter deixado Satanás usar a vida dele, porque ele deu a abertura. Satanás não foi lá e falou, eu estou entrando, não. Os olhos dele cresceram no fato de poder ganhar aquele dinheiro. A vontade dele de ser mais financeiramente foi maior. A soberba dele abriu uma porteira para Satanás entrar. Então ele vai, passa pelo processo do pecado, passa a ser possuído por Satanás, faz a coisa errada, a consciência pesa, ele se arrepende, joga as moedas dentro do templo, não ficou para ele não, e aí ele vai e se enforca. Isso é pior que virar lagarto, é ser devorado antes de passar para a vida eterna. E ele passou por uma vida eterna com Satanás, seu mestre, tendo chamado Jesus muitas outras vezes de mestre, escolheu no fim da sua carreira o mestre Satanás para ele. Muitos dirão naquele dia: quantas igrejas inteiras estão caminhando para o inferno porque não querem passar pela transformação que o sangue de Jesus dá. Se você for estudar a história de Jó, você vai ver que Jó tinha tudo. A família de Jó era feliz. Os irmãos se reuniam, chamavam as duas irmãs e faziam festas. Todos se reuniam e comiam junto. Daí de repente Satanás falou: Senhor, mas o que diz a palavra? Que foram falar com Deus e Satanás estava no meio deles. Satanás lá na presença de Deus. E o povo achando que Satanás não entra na igreja, não entra na vida deles, não entra no corpo de alguém. Só não vai entrar se ver o brilho de Cristo na igreja, no povo, no corpo, na vida de cada um. Porque os demônios estão aí procurando a brecha, buscando a quem possa. E de repente vem um e fala, e Satanás fala assim: lógico que Jó te adora, o Senhor deu tudo para ele, é rico, deixa eu mexer lá. E Deus fala assim: nele você não vai tocar, mas pode tocar nas coisas dele. E daí de repente vem alguém e fala assim: Jó, os teus filhos estavam comemorando juntos, caiu no teto, matou todo mundo, não sobrou ninguém. Vem outro e fala assim: os seus camelos foram tomados. Vem outro e fala assim: olha, aconteceu isso e você perdeu tudo. De repente Jó não tinha mais nada, perdeu filhos, filhas, bens, ovelhas, camelos, tudo aquilo que ele tinha foi embora. E sabe o que a Bíblia fala? Que Jó, capítulo 2, versículo 20, fala que Jó caiu ao chão e o adorou. Aleluia. Olha que coisa, gente. Não é fácil não. Mas ele sabia. Ele fala: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu volto para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Caiu por terra e o adorou. Vem os amigos de Jó e acusa ele de estar em pecado. Vem a situação, complica mais ainda. Sabe por quê? Porque Satanás volta lá na presença de Deus. Satanás volta: ei Deus, escuta o que eu estou falando, né? Satanás vem lá na presença de Deus
e fala assim: sabe o que é? E Deus fala: você viu que ele é fiel? Meu servo é fiel. Aí Satanás fala assim: mas pele por pele o homem dará qualquer coisa. Aí o Senhor autoriza Jó a tocar na pele, Satanás tocar na pele de Jó. E ele se enche de ferida, de prurido, ou seja, aquelas feridas estavam vazando pus, criando aquelas crostas, e a coisa fica tão complicada que ele senta no chão, quebra um caco de telha e começa a se coçar com telha. E sabe o que a mulher de Jó faz? Olha para ele e fala assim: faz o seguinte, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque era mais uma tentativa que Satanás estava impondo para a metamorfose diabólica. Mas Jó era servo e falou assim: mulher, tu aceitaste os bens do Senhor, por que não vai aceitar os males que vêm dele? Jó sabia que tudo era permissão de Deus. Vem os amigos dele e começa a culpá-lo, colocar peso na consciência: é teu pecado. Mesmo assim, Jó abençoou os seus amigos, e a palavra de Deus diz que tudo que ele tinha, além de ter sido curado, Deus restituiu em dobro. Esta é a metamorfose de Deus. Ele pegou o perebento, se coçando com um caco, alguém que não tinha mais nada, que perdeu tudo, e Deus restituiu tudo, e Jó continuou servo, tanto no máximo quanto no mínimo. Ele tendo tudo, ele não tendo nada, ele volta então a ter tudo, porque Deus sabia que em todo o tempo ele glorificava a Deus. Essa é a diferença de quem não quer ser lagarta, de quem escolhe a metamorfose dos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Jó 42:10 descreve que ele recebeu tudo em dobro. Mas ele passou, porque muita gente não passou. A diferença é que ele sabia o que estava escrito. A diferença é que ele se prostrou e adorou. A diferença é que ele não deu ouvidos à mulher que diz: amaldiçoa e morre. Ele não deu ouvidos aos amigos que ficaram na cabeça dele dizendo: você deve ter pecado, alguma coisa aconteceu, você pisou na bola. Você pode ser acusado, afrontado, atacado. Se você escolher a metamorfose dos salvos, o Senhor continuará com um anjo acampado ao seu redor. Receba essa bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.